Olá, eu sou Diane Bickel, redatora do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Vou entrevistar Luiz Carlos Bon, presidente da FEComércio do Rio Grande do Sul. Luiz tem 77 anos e em julho de 2022 foi conduzido pela terceira vez para a presidência da FEComércio do Estado Gaúcho, na gestão de 2022 a 2026. É também o segundo vice-presidente da CNC, Confederação Nacional do Comércio. Empresário e bacharel em Ciências Contábeis, participa também como conselheiro dos Conselhos Nacionais do SESC e SENAC. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade, conheço o Poder 360, sou leitor e acompanhante e com essa oportunidade que nos dão para informarmos o Brasil de como ir até o exterior, do que estamos passando de excepcionalidade aqui, com essas chuvas excepcionais, enchentes e catástrofes que ocorreram aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de maio de 2024. Luiz, eu começo essa entrevista perguntando sobre a situação das empresas no Rio Grande do Sul. Foi divulgado um estudo da FEComércio que projeta um prejuízo de 10 bilhões de reais para essas empresas. Claro, ainda é uma previsão, mas é um número bastante alto. Como a entidade vê a reconstrução desses negócios, há um planejamento ideal para que isso aconteça? O planejamento sempre é o ideal. A gente não sabe se atinge o ideal. O que nós estamos agora preocupados? Porque ainda, por mais que a enchente esteja baixando, a chuva tenha acontecido novamente, a nossa preocupação maior é com os negócios, com os empregos, com as pessoas, porque eu sempre digo uma frase que eu acho super importante. Uma pessoa em plena atividade, ela precisa ter dois endereços na sua vida. O endereço da sua residência e o endereço do seu emprego, do seu trabalho. E não necessariamente um emprego, um trabalho, e isso a gente está tendo muita preocupação por conta de que as medidas até agora adotadas pelo governo federal, pelo Estado, sem nenhuma crítica a toda a solidariedade que o Rio Grande do Sul recebeu até agora em gêneros, em atendimento, em água, mas isso é um momento de acolhimento das pessoas. E nós mesmos, Sistema FEComércio, estamos fazendo isso através do SESC, do SENAC, dessa unidade onde eu estou aqui, abrigado. Mas tem um segundo momento, quando essas pessoas voltarem, saírem desses abrigos e forem para as suas casas e quiserem retornar ao seu trabalho. Se nós não olharmos para as empresas pequenas, médias e grandes, as pessoas terão um problema muito grande pós-catástrofe, que é o desligamento, a não continuidade dos empregos. E nós estamos pedindo desde os primeiros dias das enchentes, reunião com o ministro Luiz Marinho, junto com a Federação das Indústrias, em que nós pedimos a flexibilização da legislação trabalhista para aqui, para o Rio Grande do Sul, nos moldes que foi feito durante a pandemia. Permissão para a redução da jornada de trabalho, com redução proporcional do salário, suspensão dos contratos de trabalho, adiantamento de férias, mesmo férias não vencidas. Enfim, poucas coisas foram atendidas até agora, a prorrogação do fundo de garantia, acena-se com recursos financiados, financiamento subsidiado, mas nós precisamos de muito mais. O Rio Grande do Sul, do tamanho porque a enchente, a catástrofe, atingiu, digamos assim, não todo o estado, mas atingiu a região nevrálgica, a região de produção, a região metropolitana, Vale dos Sinos, São Leopoldo, Novo Hamburgo, ali aquele Vale do Calçado, atingiu Caxias do Sul, Vale, a Serra, Gramado, sem o nosso aeroporto, a região dos vinhedos, todos estão isolados, que nós temos mais de 40 pontes destruídas, centenas de pontos de obstrução das estradas,
E isso está atrapalhando toda a nossa logística, prejudicando os negócios que ainda estão todos parados. Mesmo locais onde a água não chegou, as lojas não estão vendendo nada, porque é toda uma comoção geral das pessoas preocupadas, se não é com ele mesmo, se é com um parente, com alguém afim que está nessa situação. Então, nós estamos propondo, eu estou dizendo desde o começo, se não vier recurso novo, dinheiro novo, a fundo perdido, ou seja, algo que a gente não, que as empresas não precisem devolver, pagar, não se tem com facilidade a recuperação. Então, a gente temos vários programas. Pedimos ao governo federal, ao presidente Lula, numa reunião que tivemos lá na Unicinos, onde ele veio semana passada, pedimos que se aplicasse uma espécie de PERSE. O PERSE foi um programa especial de recuperação de empresas do setor de turismo. Foi a primeira a ser atacada na pandemia e a última a sair da situação pandêmica dos negócios. E entendemos que isso deve ser aplicado agora para nossos tributos estaduais, os tributos no Estado que são recolhidos para a União. É o imposto de renda, é o PIS, é o COFINS, é a contribuição social sobre o lucro, é o IPI, que o Rio Grande do Sul, que as empresas e as pessoas pagam mais de 60 bilhões por ano para o Federal. E isso não retorna integralmente. Então, essa parte a gente pede, estamos propondo várias medidas, deputados estão apoiando projetos semelhantes, mas nada saiu do papel, nada se tornou ação do governo federal. Então, nós entendemos que isso sim precisa ser feito para que as empresas possam retornar com seus empregos, mantendo os empregos das pessoas e até os próprios empreendedores. Falando das micro e pequenas empresas, e que muitas delas são tocadas pelo próprio empreendedor, nós temos aí milhares, estamos contando que do 1,5 milhão de empresas gaúchas, 600 mil foram impactadas. E essas 600 mil, muitas delas não têm nenhum trabalhador, mas tem o próprio empreendedor, que é alguém que precisa ter ocupação, precisa ter um capital de giro, precisa ter um estoque, precisa ter equipamentos. Então, nós estamos muito aflitos, sim, na busca de recursos para iniciar essa parte de recuperação, retomada, resgate, enfim, tudo isso que a gente está muito esperançoso de conseguir. O senhor falou em mais medidas, né? Até agora são dezenas de medidas que foram anunciadas tanto pelos municípios, pelo Estado, pelo próprio governo federal, para auxiliar na reconstrução dessas empresas. O senhor avalia que elas são o suficiente para todo esse cenário que ainda está por vir? E como o senhor avalia também o desempenho do Lula e de Eduardo Leite na gestão desse incidente? Olha, não vou personalizar. A senhora falou em dezenas de medidas anunciadas. A palavra anunciadas é muito correta. Anunciadas existe. Realmente realizadas, atos legais, lei que faz, porque eu sempre digo, projeto de lei é uma intenção. Lei promulgada, sancionada, é ação. A coisa acontece. Nós não temos nenhuma medida ainda. Hoje, na página do governo, Gov, se publica que os bancos têm disponível recursos para pequenos negócios, 360 mil por ano, até 4 milhões e 800, recebendo bem claramente, está escrito lá, se a empresa pedir 100 mil reais, ela só paga 60 mil, já sai da porta do banco devendo só 60, 40 o governo vai pagar. Qual é que foi a minha ação? Eu fiz contato com o meu banco, com o meu que me atende no banco. O que aconteceu? Isso tudo nós estamos ouvindo falar e não existe nada escrito para nós. Então, realmente, de efetivo, aconteceu pouco. O governador aqui também está anunciando, e espero que vá acontecer,
o governo federal anunciou 5.100 na reunião que eu estive com o presidente da República. 5.100 por família que esteve atingida, para a família. De novo, não é dinheiro para as empresas, é dinheiro para as pessoas. Muito bom, porque é dinheiro a fundo perdido, as pessoas terão para gastar. O governador, da mesma forma, diz que dará R$2.000 também para aquelas pessoas que estão inscritas no Cade Único, que aqui são 600 mil famílias. Só que nós não vimos ato legal disso. Então, nós estamos muito preocupados com a efetividade dessas medidas anunciadas. Não estamos vendo acontecer. É muito anúncio e pouca lei, pouco resultado efetivo, pouca ação de fato. Então, o senhor avalia que, apesar das medidas que foram anunciadas, elas ainda não chegaram no Estado para quem precisa mesmo, né? Exatamente. O que chegou, e aqui eu não quero dizer que o povo salvou o povo, o que chegou até agora foi socorro, pessoas, milhares de pessoas vieram tirar as pessoas da água, claro que as Forças Armadas ajudaram, o Corpo de Bombeiros ajudou, a Defesa Civil ajudou, todos ajudaram. Mas isso foi uma ação efetiva dessas entidades e instituições que têm esta finalidade. Mas as pessoas também fizeram muito por si, pelos outros. Foi de outros estados também, a gente viu aqui coisas incríveis. Vieram de todo o país e caminhões de doações de instituições, de outras entidades, de governo de outros estados, doações de recursos para as pessoas. Medida para socorro das empresas, não se viu nada ainda. Essa é a grande verdade. E também houve anúncio de medidas de oferta de crédito, né? Essas ofertas de crédito, o senhor falou agora há pouco, que elas também não são efetivas até o momento, não chegaram. Mas ainda assim, o valor do anúncio é o suficiente? Será o suficiente para essa reconstrução? Olha, o anúncio de Pronamp de 30 bilhões, eu não acho que 30 bilhões seja pouco ou demais. 30 bilhões seria razoável. Nós estamos falando aí só no comércio, são 10 bilhões de perda no comércio, na indústria, né? O Estado precisaria perdeu nesta catástrofe. As pessoas perderam 3 bilhões e meio, a infraestrutura do Estado perdeu 9 bilhões e o comércio e serviços da indústria perderam 10 bilhões. Então, são 25 bilhões que nós estimamos que é a perda efetiva de patrimônio, né? Entre casas, móveis, eletrodomésticos, empresas e infraestrutura pública. Mas só que, então, nós estamos falando de 25 bilhões, tanto quanto está sendo anunciado de empréstimo. Mas eu insisto que empréstimo, se não vier dinheiro a fundo perdido, ou seja, se o dinheiro que os impostos dos gaúchos pagam ao governo federal não ficar aqui durante esses 3 anos que nós estamos falando, não são efetivos. O Pronamp não é uma coisa que as empresas possam se candidatar. E até esse Pronamp que foi dito aí, que tem 40% de abatimento que o governo paga, não tem efetividade. Está no jornal, está na mídia, mas não existe. O banco que deve, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são agentes públicos, bancos do governo, ao menos, não sabem disso, ouviram falar. Então, eu tenho com muita tristeza, eu digo que não chegaram ainda. Queria que tivessem chegado, não é uma crítica pela crítica, é uma posição de que nós não estamos vendo efetividade nisso. E esta é uma constatação geral, não é só minha. Me reúno com os empresários, me reúno com as outras entidades representativas e todo mundo tem essa mesma impressão. Nós estamos aqui falando muito e fazendo pouco. O que foi feito foi o resgate, acolhimento, e tudo isso foi muito bem feito até agora, graças a Deus. A solidariedade também das pessoas de outros estados, na remessa de doações, as cidades irmãs que a gente está vendo, que estão adotando, ou irmãs, ou padrinhos, madrinhas, né? Que a gente está vendo com o município de Chapecó, em Santa Catarina, que veio aqui, adotou a região de Lajeado,
cidade de Lajeado, que foi muito atingida pela terceira vez em pouco tempo. Isso são ações efetivas, a gente está vendo acontecer. Vem aí caminhões de gente para trabalhar. Agora, o que precisa mesmo é dinheiro. Me desculpe, mas agora precisa dinheiro para recuperar a economia. E todo mundo aconteceu assim. No mundo todo aconteceu assim. No pós-guerra, na Europa, em caso de catástrofe, sempre foi isso, né? Nós não vimos aqui um fundo internacional se mobilizar pelo Brasil até agora. Nós não vimos o BID dizer que vai dar recurso para o Rio Grande do Sul, a fundo perdido. Não vimos nada disso por enquanto. Então, a gente está muito preocupado com a efetividade do que está sendo falado como medidas de auxílio ao Rio Grande do Sul. Essa é a grande verdade. Entendi. E quanto tempo o senhor acredita que a reconstrução das empresas deve demorar a partir de agora, já que muitas perderam absolutamente tudo e terão que recomeçar do zero, né? Se nós recebermos o recurso que estamos esperando, que é isso que a gente fala, que precisava vir no mínimo aí 25 a 30 bilhões de reais, a gente estima, o nosso PIB, por exemplo, terá um decréscimo de 20% nesses primeiros 55 dias. O que nós estamos considerando como 55 dias? São os 30 dias das enchentes, aqui em Porto Alegre, das inundações em Porto Alegre, e mais 15 dias das enchentes no interior do estado. E depois, a partir daí de 55, é 45, é 30 mais 15. Né? Desses 45 dias, a estimativa dos nossos economistas de que a gente vai perder, na média, 5% até o final do ano. Mas isso é um começo. A gente ainda estará com o PIB aí 20%, 5% abaixo do normal. A perda do PIB brasileiro, do PIB do Rio Grande do Sul, é 40 bilhões. Isso é o que nós estamos prevendo. Não estou falando do que perdeu de patrimônio, que é aqueles 25 bilhões, estou falando de PIB, de produto. O Rio Grande do Sul produz um PIB anual de 650 bilhões. Nós representamos 6,5% do PIB brasileiro. Então, são 650 bilhões, mais ou menos. E isso perde-se 20% agora no começo e uma média até o final do ano de 5%. Nós estamos pedindo 3 anos porque imaginamos que em 3 anos de ilusão fiscal, de alíquota zero, de fundo perdido, que nós imaginamos que nesses 3 anos a gente possa ter retornado a uma situação próxima daquela que tínhamos antes dessa catástrofe. Eu queria, por gentileza, ouvir também do senhor sobre a construção das empresas, que agora perderam tudo, precisam não só se reconstruir como estrutura mesmo, mas atingir um nível de faturamento similar aonde elas estavam anteriormente à enchente, né? Como o senhor avalia esse cenário de reconstrução? Começa pela reconstrução da infraestrutura, porque mesmo empresas não atingidas, a gente pode dizer que, no geral, as empresas foram 40% atingidas. Umas não foram atingidas em nada, mas elas estão inseridas num estado que está destruído a infraestrutura. A infraestrutura está destruída. Então, precisamos, primeiro, recuperar a infraestrutura. Algumas empresas vão... A gente tem ido ao shopping. O shopping tem gente na praça de alimentação. As lojas vendem quase nada. Ou seja, o shopping não foi atingido pela enchente, mas as pessoas estão preocupadas com a sua renda, com o que perderam, e não compram bens duráveis. Então, eu vejo com bastante preocupação e demora nessa restituição. Eu diria assim que meio ano, um ano, fim do ano, a gente começa a melhorar alguma coisa. Infelizmente, é um cenário muito triste. E durante esse período de reconstrução também, Luiz, pode ser que de alguma forma as empresas possam parar de operar, né, de forma definitiva. É um cenário provável, diante de tudo isso que está acontecendo, o quanto o setor de comércio, de serviços, pode vir a perder com isso? Exatamente, isso vai acontecer. Na pandemia aconteceu isso. E na pandemia não foi tão grave como agora.
Na pandemia, a gente deixou de se encontrar, deixou de fazer negócio, mas não perdemos patrimônio. Claro, houve um grande risco à saúde, como há agora também, com doenças que sempre vêm depois das epidemias, que podem vir depois da enchente, né? Mas, na pandemia, os pequenos negócios ainda não tinham retornado agora, desde 2021, 2022. A prova disso é que a arrecadação aumentou muito, a gente passou do nível de atividade econômica no ano de 2023, a gente já tinha voltado a antes da pandemia, mas os pequenos negócios não tinham retornado. Por que a gente sabe disso? Porque com o mesmo nível de faturamento, os recolhimentos de tributos foram mais elevados. É porque as empresas maiores pagam ali uma carga tributária mais elevada do que as pequenas, que, com justiça, são tributadas em menor alíquota. Então, terá empresas que não voltarão, com certeza, como foi na pandemia, que não chegaram a voltar. Pequenas e grandes também. Algumas nós temos que... Eu só quero deixar claro aqui para o Poder 360 para vocês que nós temos convicção de que essa situação não deixará o Estado em condições de não receber investimentos de outros estados. Nós vamos, sim, recuperar o Estado, se demorar mais por conta das medidas de socorro que não recebemos, mas os recursos vão, com toda certeza, recuperar a infraestrutura, vão fazer a proteção aqui para essa região, a grande atingida da região metropolitana. E nós tínhamos equipamentos aqui de proteção. Só que pelo fato de ter tanto tempo que não aconteceu um episódio parecido, 1941, a grande enchente que se fala. 20 anos depois, foi feito os equipamentos de proteção, diques, casa de bombas, lá no governo Collor, sem querer culpar o governo Collor, mas apenas que só para dar um tempo, né? Essa instituição, o DNOS, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, extinguiu esta empresa, essa empresa pública, que cuidava disso, entregou para as prefeituras. Não estou dizendo que as prefeituras negligenciaram por vontade, mas você tinha total incredibilidade, não acreditávamos, a própria população, de que pudesse repetir aquilo que foi há 80 anos atrás. E esse equipamento, por falta de recurso e por falta até de convicção na sua utilidade, foram descuidados. E outros até falharam. O tamanho da represa do dique foi menor do que a água que veio agora. Então, esse conjunto de fatores de não cuidar do equipamento por várias razões também fez com que nessa região aqui fosse tão forte isso. Diferente de se falar da região do Vale do Taquari, do Vale do Caí, São Leopoldo, que tinha equipamento de proteção, né? E que, por ser muito grande, não foi suficiente. Mas aqui na região metropolitana, e Porto Alegre mais especificamente, a gente vai ter que se convencer de refazer esses equipamentos com mais eficiência, com novos equipamentos mais modernos, que se viu que existem, né? Aqui veio bombas da Sabesp para nos ajudar, enormes, que a gente nem tinha aqui nas nossas casas de bombas. Então, isso existe, dá para fazer, e o Rio Grande do Sul, com certeza a região metropolitana, vão sim se reequipar e construir esses equipamentos para proteção, para que esse episódio não se repita. E já se tem uma estimativa, Luiz, de quantas empresas perderam absolutamente tudo? Por exemplo, perderam estoque, estrutura, material e vão ter que recomeçar do zero mesmo? Sim, isso é muito claro, muito claro. Inclusive empresas maiores, os CDs foram atingidos, né? Se não em sua integralidade, mas se imagina um CD aqui na região metropolitana, a água entrou 1,5 metro, todo esse estoque foi perdido e não se tem certeza do resto do estoque que tinha aí dentro, né? Distribuidoras, atacadistas distribuidoras, então, claro que perderam muito, sim, e não tem seguro contra
inundação, não existe, né? Quem faz é muito caro, não dá para fazer. O seguro de veículo, felizmente, para quem tem seguro total, que não é a totalidade, estão sendo imediatamente, as pessoas já estão recebendo. As seguradoras estão mostrando, sim, eficiência e rapidez no pagamento das indenizações pelo valor contratado dos seguros. Para quem tem de veículo, automóveis, caminhões, são indenizados pela tabela FIPE. E logo, as seguradoras estão indo bem. Mas empresas não receberão isso. Então, portanto, muitas empresas não retornarão, isso é certo. Pequenas e até grandes. E houve avisos também que previam toda a situação climática do Rio Grande do Sul. E no ano passado, o estado chegou a registrar enchentes ao menos 2 vezes durante o ano, né? O senhor acha que isso poderia ter sido evitado de alguma forma? E o que o senhor acha que deveria ter sido feito já lá no ano passado? Olha, eu também era bastante cético. Essa nova onda que começamos a ouvir aqui, que chamava-se tempestade extratropical, uma coisa assim, tufão extratropical, e que até as instituições de meteorológicas dos Estados Unidos avisavam. Você passa 80 anos sem ter isso, no primeiro momento ninguém se responsabilizou, ninguém dá muita atenção. Mas a gente teve 3 episódios grandes disso e que agora nos mostram que, de fato, foi avisado. Tem coisas que não tinha o que fazer. Eu vou dizer assim, por exemplo, ali na região do Vale do Taquari, a cidade não tinha essa proteção de diques e de casas de bombas, de drenagem. Então, não tinha o que fazer, né? Agora, Porto Alegre não dava para fazer também isso em meses como foram os avisos antecipados. Então, de fato, se sabia, não se acreditava ou não se acreditava plenamente, mas o que fazer, né? Eu conheço aí a situação do Golfo do México, né? Em que tem aí os furacões. O Katrina, por exemplo, foi um deles, forte, que foi uma situação semelhante à nossa. E lá eles se previnem, eles prendem com tábuas as portas, as janelas das casas, fazem de tudo porque é anunciado e é habitual, né? Aqui não existe isso. Essa coisa de ciclone, esse é o nome, ciclone extratropical, foi anunciado aí no máximo há 1 ano, 1 ou 2 anos atrás. Não daria tempo para se proteger disso. Agora temos que nos proteger. Essa é a minha impressão sobre isso. Temos que fazer e não desacreditar mais nisso. Quero dizer que todos têm um pouco de responsabilidade, os próprios atingidos, as autoridades, é claro que também, mas, enfim, não, para uma autoridade fazer algo, ela precisa ter a crença popular de que aquilo vai servir para ela. Nós somos um país pobre, o Rio Grande não é um estado pobre, mas também não pode se encontrar um estado rico que possa fazer isso com a eficiência, com a velocidade, com a capacidade financeira para se fazer. Mas agora vai ter que se buscar recursos para fazer isso. Preparar-se para novos episódios como esse. E esse ano a gente tem eleições municipais, né, Luiz? O senhor considera que, devido ao ano eleitoral, a reconstrução de empresas pode vir a ser acelerada? Essa é uma grande discussão que está agora, se a gente deve prorrogar as eleições ou não. Não tenho opinião, mas acho formada, mas acho que não digo assim, não tenho opinião consolidada, mas acho que não é a prorrogação das eleições que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é recurso financeiro. Se de fato esta prorrogação de eleição fosse para colocar o recurso que se gasta nessa eleição, ainda assim eu teria dúvida se justifica. Uma democracia, as eleições, o período dos mandatos, é uma das nossas coisas consolidadas e acho que o processo eleitoral
não muda muito o cenário. E a gente consegue ter uma dimensão de quais empresas foram mais afetadas? MEIs, pequenos, médios, grandes negócios? E em quais cidades daria para ter uma dimensão desse cenário, incluindo também o setor mais afetado, Luiz? O varejista. As empresas comerciais e de serviços, restaurantes, bares, hotéis, pequenos negócios, mercearias, pequenos mini mercados e grandes também, mas quem foi mais afetado foi quem está de fato atingido e eram pequenos negócios. Eu avalio que os grandes sempre têm mais capacidade para se recuperar, tem mais recurso, tem mais garantia para dar, os pequenos não. Eles não têm cadastro, eles não têm experiência e isso, com certeza, somos mais prejudicados. Os pequenos e a parte do setor terciário, comércio, indústria e serviços, turismo, esses são os mais prejudicados. Comércio, eu digo assim, eu falei comércio, eu falei todos os setores, né? O setor agro também foi prejudicado, mas já tinha feito a colheita. Então, só para colocar bem, né? O setor terciário, o comércio, os serviços e o turismo. Perfeito. E para finalizar, Luiz, em março, um mês antes da tragédia, o Rio Grande do Sul registrou aumento no número de empresas. Em março, um mês antes da tragédia, o Rio Grande do Sul registrou aumento no número de abertura de empresas. Tem uma estimativa de quantas dessas empresas que tinham acabado de abrir o seu negócio perderam tudo agora com a enchente? Nós estamos aí em contato com a Junta Comercial para fazer aplicativos, para melhor mapear assim, geograficamente, que a gente chama de georreferenciamento, porque a Junta vai certificar, porque pelo SEBRAE pretendemos dar um recurso a fundo perdido. Não é muito, mas é o que se dá a fundo perdido, né? Isso realmente a empresa faz uma consultoria pelo SEBRAE, verifica o que ela mais precisa e qual é o recurso que ela precisa receber, se é estoque, se é equipamento, e aí ela recebe aí, em princípio estamos pensando em R$10 mil, que é coisa para empresa pequena. Então, isso a Junta Comercial está nos ajudando, de georreferenciar, mas não dá para saber qual é os pequenos negócios que recém tinham começado. Quais são eles que pararam? Certamente quem começou recém... Eu conheço um caso. Eu sou senhorio de uma academia, ou não era academia, era um espaço de lazer com fisioterapeutas, psicólogos, e agora, com essa enchente, as moças entregaram o imóvel. Então, com certeza, pequenos negócios são os primeiros que ainda não tinham muita prática, não passaram muito tempo. Eu sempre repito uma frase, uma análise que tenho feito durante a vida, já que eu tenho mais de 50 anos de empresário. Não pergunte a um grande empresário qual foi o momento mais feliz da vida, ou se perguntares a um grande empresário bem-sucedido, foi o momento mais feliz da vida dele, muitas vezes ele não vai dizer que foi o momento em que ele foi reconhecido, em que a empresa chegou no auge e tal. Ele vai dizer que foi aquele momento em que ele caiu e se levantou. Este é um momento honroso de um empresário. Ninguém passa uma vida de empresário sem ter as suas quedas e os seus sobressaltos e depois dá a volta por cima. E esse momento, sim, a gente deve festejar. É o que nós todos estamos sentindo nesse momento. Eu, propriamente, que também na minha empresa fui atingido, estamos reconstruindo com entusiasmo e estamos preparando que, se vier outra, não vai nos atingir. Então, é assim que a gente deve pensar este momento. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da FEComércio do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bon. Olha, eu agradeço a oportunidade também, essa divulgação será muito importante para colocarmos a realidade do que estamos passando. E quero aqui aproveitar esse espaço final para dizer, o Rio Grande do Sul, para se reconstruir plenamente, dentro de 3 anos, precisa
recursos bilionários a fundo perdido, seja ele de impostos que deixaremos aqui, ou seja ele de recursos que vêm do governo federal, de instituições internacionais, de bancos, enfim, é o que nós estamos precisando. Nós estamos muito entusiasmados e vamos recomeçar tudo novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada em 23 de maio de 2024, no estúdio do Poder 360. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu sou Diane Bickel, muito obrigada e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.